Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos comentar sobre um item que vocês já estão careca de ouvir, mas é necessário falar novamente. Porque me parece que nem todos ainda captaram isso. E vocês, adolescentes, precisam captar isso. Daqui a 3 anos, 4 anos, vocês já serão, já mais robustos aí. Vocês precisarão ter essa visão clara. Irmãos, de um tempo para cá, 2017 aproximadamente, o Senhor deu uma virada na forma de reunir e de transmitir a sua palavra. A partir dali, irmãos, naquele momento as nossas igrejas estavam meio que paralisadas. Paralisadas com o quê? Irmãos, nós ouvimos, não sei se o Léo estava aqui já na época, nós ouvimos alguns irmãos que vinham nos visitar, eles falavam o seguinte para nós, frase das pessoas de fora, às vezes diziam: vocês realmente têm a palavra, vocês de fato têm a palavra de Deus com vocês, mas as reuniões de vocês deixam a desejar, e nós não sabíamos o que era que estava faltando, Então, Senhor Jesus, em 2017, nosso irmão Pedro começou a trazer, aquelas 3 palavras, inclusão, entusiasmo e excelência. Quando ele começou a trazer isso, ele foi para uma reunião no interior de São Paulo, e ele e o André chegaram um pouco mais cedo lá nessa reunião. E ele, quando chegou na rua, onde era o local de reunião, estava lotado de carro. Ele: poxa, os irmãos estão tudo lá, já chegaram cedo. E quando eles desceram para ir no local, irmão, não tinha ninguém lá no local. Na verdade, era de um grupo cristão que ficava na rua, que estava ali na rua. E ao chegar no local, ele viu 2 vasos, tinha 2 vasos com plantas, só que esses vasos e essas plantas estavam mortas, estavam secas. E ele olhou aquilo tudo e ganhou um sentimento ali. Falou: puxa vida. Aí ele falou: poxa, onde é que é esse local? Aí ele foi lá até a porta do local para ver. E chegando lá no local, ele chegou na porta e ele viu que a coisa estava pegando fogo. E ele entendeu uma coisa: é uma questão de comprometimento, uma questão de foco naquilo que nós queremos. Então nós estávamos apenas sendo aqueles que recebíamos a palavra e gostávamos da palavra. Nossa palavra realmente ela tem revelação, ela é uma palavra que nos faz realmente desfrutar daquilo que o Senhor está falando para nós, mas a palavra não é para ser apenas recebida em nós e ficarmos avaliando como se fosse recebendo um curso para nada. Não, Deus tem um objetivo, Ele tem uma meta em falar para nós. E a partir daí, irmãos, as coisas começaram a mudar na igreja. Resumindo, nós começamos a entender que a palavra de Deus é que executa a obra de Deus. Então, o que faz as coisas funcionarem, o que traz à existência aquilo que Deus quer, é o próprio falar dele. Ele fala e as coisas acontecem. Não é a minha capacidade. O que é que se fazia antes? Nós treinávamos para falar. Que é o que acontece hoje em todos os lugares. Existe curso para isso. Curso de oratória, hermenêutica, homilética, ou omelete, Senhor Jesus. Não há nada de errado nisso. Não estou dizendo que isso aí está errado em se fazer. Mas precisamos entender que é Deus que faz as coisas acontecerem por meio do seu falar. Haja luz e houve luz. O ceguinho estava lá, o paralítico estava lá há 38 anos numa maca, e o Senhor deu uma palavra para ele: toma o teu leito
e anda. E ele levantou, tomou o leito e andou. O que foi isso? A palavra trouxe à existência aquilo que não existia. O cego de nascença, o Senhor deu uma palavra para ele e ele foi curado. Irmãos, e por fim, os judeus, os escribas, os fariseus, aqueles que transformaram a palavra de Deus, que eram as leis mosaicas, aquelas coisas lá atrás, transformaram numa grande religião, que era aquele templo ali, que infelizmente é o que acontece hoje. Aconteceu um milagre acima de todos os outros milagres já existentes. Aquele cego foi perseguido porque foi curado, ao ponto do chamar os pais do cego, dizer, é isso mesmo? Ele é seu filho mesmo? É meu filho. Mas não pode, isso é mentira. Aí perguntaram para o cego, é você mesmo? Você está mentindo. Aí o ceguinho chegou ao ponto de dizer assim, olha só, eu não sei quem foi que me curou, eu não sei se vocês estão certos, se não estão, eu só sei uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei muito, mas eu sei uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Bom, mas chegou o momento que o Senhor, Deus Pai, vou falar assim para eu entrar depois no Espírito, Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, ressuscitou um morto. Mas não foi um morto que morreu naquele momento e ressuscitou e voltou. Não, era um morto que já estava em decomposição. O seu corpo já tinha sido decomposto. 4 dias, já não havia mais parte do corpo nele. E o Senhor não deu uma grande palavra. O Senhor falou assim, Lázaro, vem para fora. Irmão, como é que Lázaro ia escutar se ele já estava morto há 4 dias? Mas essa palavra que o Pai deu, que Deus deu, ela é tão poderosa, irmão, que aquele morto, que já não tinha parte das suas carnes, já não tinha, ele levantou com a carne. E veio andando. E eu, tira a pedra aí, por favor, está atrapalhando o Lázaro aí. E daqui a pouco aparece o Lázaro lá fora, e todo mundo, uau! Aí desata lá o Lázaro, desatou o Lázaro, e o Lázaro estava bem, Fernando. Aí, irmão, a oposição, aí ficou tiririca, né? Ficou com muita raiva, porque milagre assim jamais tinha acontecido. Aí isso começou a correr, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, mas correu em toda a região esse grande e maravilhoso milagre. E Jesus começou a ser, entre aspas, famoso, começou a ser, e aí a liderança começou a ficar chateada. Irmãos, é aí que o nosso irmão Pedro tem falado sobre a palavra profética. A palavra profética executa o que Deus quer. Mas quem está preso na religião não quer ouvir a palavra profética. Por quê? A palavra profética é a palavra que vem de Deus. Ele fala e as coisas acontecem. Mas a religião lá no passado começou a utilizar o que Deus tinha falado para ministrar grandes mensagens, para ministrar algo às pessoas. O que é que normalmente se faz, irmão, na religião hoje? Você vai num lugar, você fala assim, aquela pessoa fala muito bem. Se tem um irmão na igreja que fala bem, se expressa bem, advogados, né? Médico, às vezes, que lê muito, né? Tem que ler tantos livros por semestre. Essa turma, no nosso meio, eles ficam bem.
tem uma articulação boa, a maneira de falar, tem uma oratória muito boa, e você fala, poxa, vai ser muito útil na minha igreja. Era o que nós dizíamos, irmãos. Mas hoje você vê os adolescentes na rua, fazendo as pessoas chorarem, sem dar mensagem, livrando as pessoas de cometerem um suicídio, sem dar mensagem, orando por adultos, cheio de poder, o adulto colocando suas mãos, muitas fotos a gente viu os adultos assim, colocando, outros chorando. O que aconteceu ali? A palavra do Senhor. O poder não é ele, o poder é a palavra. Mas a palavra, ela tem poder, mas esse poder da palavra só irá funcionar se eu crer nessa palavra. Se eu não crer nessa palavra, a palavra não tem força nenhuma para mim. Uma das mensagens do nosso irmão Pedro, né? As luzes só estão ligadas aqui porque tem uma corrente elétrica passando por aqui. E essa corrente elétrica veio de onde? Veio dos fios que estavam aqui, e tocou naquele interruptor ali. O interruptor está ligado à rede que está lá fora, que está ligado a uma usina em algum lugar. Se eu não tiver essa ligação, não adianta eu colocar aqui 1 milhão de luzes, que eu vou ficar ali no interruptor e nada vai acender. Eu tenho que estar ligado à fonte, à usina. Eu posso estar do lado da usina, a usina com milhões de megawatts, mas eu com um ventilador ali, tentando fazer ele rodar, ele não vai rodar. O nosso Senhor Jesus, ele foi na sua cidade, irmãos, ele não conseguiu fazer milagres. Por quê? Porque as pessoas que estavam ali eram incrédulas. Então a palavra, ela precisa que eu creia na palavra. Aquele que me ama, ama a minha palavra. Então a palavra de Deus precisa de eu crer nela. Se nós não cremos nela, irmão, nada acontece. Mas você, não, mas eu creio na palavra. Aí por que não acontece? Sabe por quê? Você crê nela, mas você crê fazendo filtro nela. Não é o filtro que nós falamos no passado, que não pode fazer isso, não pode fazer. Esse é outro filtro maligno, né? Negativo aí. Mas às vezes você não crê totalmente na palavra do Senhor. E quando nós não cremos na palavra do Senhor, nós colocar dentro da palavra do Senhor as minhas capacidades. Aí é onde vem a palavra falada na igreja. Eu vou me preparar, por exemplo, tá? Eu não vou ler, já viu que não vou conseguir ler. Isso aqui foi um resumo para falar com os irmãos. Mas esse resumo aqui, sabe o que é esse resumo aqui? A live de ontem de manhã. Domingo passado a gente teve comunhão aqui, não foi? Não, domingo passado eu estava em Brasília. No outro domingo que nós estávamos aqui no Intremesclar nosso, eu tive uma comunhão com a igreja aqui, não foi? Eu estava com um papelzinho, li algumas coisas. O que é que era aquilo? A live de quinta-feira. Então assim, a minha palavra não é mais minha, é a do profeta. Mas a palavra do profeta também não é dele, é de quem? É de Deus. Então as coisas acontecem por meio da palavra, mas não é a minha palavra. Quando eu começo a colocar na minha palavra, eu tentar te convencer, métodos e tudo mais, para isso que existem métodos para essas coisas, aí você já não está dependendo de Deus, você está dependendo de você. Se depende de você, o Senhor sai. Então, tudo bem, então segue em frente, vai embora. Vai que é tua, né? Mas nós não. Nós estamos ruminando a palavra que traz a obra e executa a obra de Deus. Amém. Senhor Jesus. Eu falo isso, irmãos, porque eu estava tendo comunhão com os irmãos. Às vezes, né, a gente vê os adolescentes aqui no sábado, está sendo um dia mais livre, assim. A gente está ruminando, ponto 1, aí nós ruminamos ali, fala o ponto 1 da imersão. Deixa eu ler aqui, né?
Aí pega assim, né? Tudo o que é do Pai é também do Filho. E nós receberemos tudo o que o Filho, o que o Filho recebeu do Pai pelo Espírito da verdade. E nós começamos a ruminar isso. Tudo que é do Pai é também do Filho. E eu fico falando, tudo que é do Pai é do Filho. Tudo que é do Pai é do Filho. A glória do Pai é do Filho. Tudo que é do Pai é do Filho. Eu fico falando isso, tudo que é do Pai e que é do Filho. Isso entra em mim. Isso entra em mim. Ó Senhor Jesus. Aí no sábado nós estamos aqui. Aquele barulheira todo, né? Tá lá a Kailane e a Sabrine. Tudo que é do Pai é do Filho. Tudo que aí já faz grito de guerra ali. Tudo que é do Pai é do Filho. Tudo que é do Pai é do Filho. Tá ali. E tá ruminando aquilo. Aí para. Aí vamos fazer um grito de guerra. Aí faz um grito de guerra em cima disso. Aí os irmãos cantam um hino em cima disso. Daqui a pouco vamos mexer o caldeirão em cima disso. Irmão, dá para entender, dá para ver o que é isso? Já pensou se a gente estudasse matemática assim? A gente tira 10 em tudo. Geografia, história. Meu Deus do céu. Cálculo 1. Nossa, Senhor Jesus. E vai inculcando em nós. Senhor Jesus. Aí depois, agora vamos para o ponto 2. Você já está, só o ponto 1, irmão, já pode ir para casa. Vamos no ponto 2. E aquilo vai te enchendo, e aquilo vai te enchendo. Então eu estou falando isso aqui, irmãos, para desmistificar. Eu acho que não tem entre nós, mas se vier, já ficar com o coração guardado e saber como ajudar os irmãos. Nós não estamos brincando de gritar. Nós não estamos brincando de fazer grito de guerra, porque nem soldado nós somos. Tem alguns aqui, né? Giovana, Márcio, quem deu outro, Mônica, Senhor Jesus. Mas o resto não sabe nem fazer grito de guerra. A gente tá... o grandão, né? Senhor Jesus. Nosso... vai para Maricá, hein? Senhor Jesus. Agora não precisa ficar escolhendo. Agora não precisa ficar escolhendo se é sábado ou se é domingo. Aproveitar que a Amanda não está aqui. Pode ir qualquer dia lá agora, tá? É brincadeira, tá, louco? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém ou não amém? Amém. Senhor Jesus. Então, irmão, é a palavra de Deus que executa a obra de Deus. Então, por anos a fio, por anos, irmãos, nós ficamos tendo comunhões, graças a Deus, na vida e tudo mais, mas nós tínhamos comunhão na palavra de Deus, que era dada pelo nosso irmão Dong, mas nós colocávamos nessa palavra de bom grado, de coração, tentando fazer o melhor para os irmãos, mas nós começávamos a ajustar essa palavra de maneira que você pudesse entender essa palavra. Se Deus me deu um recado, olha só, fala lá para a igreja que tudo o que é do Pai é também do Filho. Aí eu vou entregar esse recado para a igreja. Eu falei, mas se eu falar assim, os irmãos não vão entender. Será que Deus não sabia disso? Como é que Ele me dá um recado que eu preciso colocar alguma coisa a mais nele? Não faz sentido. Nós somos mensageiros da palavra de Deus. Deus entrega para nós uma carta e nós transmitimos essa carta. Agora imagine se você abre a carta no meio do caminho, fala, deixa eu dar uma lida aqui. Aí você lê a carta e fala, não, isso aqui vai magoar aquela pessoa. Está muito forte esse termo aqui, você troca o termo. Não, essa aqui também. Você vai ser preso, que isso é, né, Mônica, você que é advogado aí. Você não, exatamente. Você mexeu em alguma coisa. Então, assim, irmão, nós não temos esse direito. Porque as igrejas hoje, irmãos, estão numa alegria sem tamanho. Irmão, eu estive agora em Brasília. Senhor Jesus, que alegria aquela. Que momento maravilhoso lá.
E a igreja em Brasília passou por certos problemas seríssimos lá, por causa dos dissidentes que arrumaram problemas lá. Meus irmãos estavam até desconfiados que, né, não viesse o número de irmãos que eles gostariam que viesse. Superabundou o número que os irmãos estavam querendo. Os irmãos estavam em outro ritmo, estavam loucos pelo Senhor. Quem fez isso com ele? A palavra. A palavra é que traz essas coisas, essa vitalidade, né, para nós. É a palavra. Então, o que os adolescentes têm feito na casa de adolescente, que é imersão, grito de guerra, transcrição e entrar na palavra, irmãos, é o que toda a igreja precisa fazer. É o que todos nós precisamos fazer. Principalmente nós que estamos na frente da igreja. Se a gente não entrar nisso, nós não saberemos nos comunicar na igreja. Eu não tenho como me comunicar com um médico cardiologista. O linguajar dele comigo vai ser meio estranho. Se a gente quiser se comunicar com Deus hoje, irmão, é casa de adolescente. É imersão. É comportagem. Senhor Jesus. E o comportagem é comportagem, irmãos. Eu ouvi aí alguém falando, né, que alguém falou que o Pedro falou que se não tem o dom para vender um livro, comportagem, então não faça, irmão, não. A comportagem é para todos nós. O que é que diz Mateus 24:14? Ide. Tem mais coisa. Pegado. Este evangelho do reino. Onde é que está o evangelho do reino? Nos livros. Irmão, nós estamos na vida da igreja, alguns de nós aqui, quase 30 anos, até mais de 30 anos. Você não inculcou ainda o evangelho do reino. Como é que uma pessoa na rua em 5 minutos vai inculcar? O mais que ela vai aprender é invocar o nome do Senhor e saber que tem um reino. Fora isso, ela vai estar doidinha para casa. Aí você deixa um livro com ele. Mas eu estou aqui em pé hoje porque é por causa de um livro. Foi um livro que me trouxe para cá. Depois de 2 livros, segundo livro, mas um livro mudou a minha vida. O irmão livro é o melhor irmão que existe. O irmão livro é o melhor irmão que existe. Ele não discute. A pessoa está lendo o livro, não acredito nisso. O livro fica quieto. É ou não é? Ele não discute, ele vai lá e você vai lendo. Eu fazia isso quando eu começava a ler os livros. Eu ficava, não é possível. Não é possível. Eu ia lendo, aí pior que ele está certo. Aí, tal. E uma vez eu ia na Bíblia, olhava, voltava e tal. Aí cheguei um momento e falei, chega. Todos que eu procurei, ele estava certo. Então, deixa para lá. Não, nós temos o evangelho do reino. E o evangelho do reino deve ser pregado em toda a terra habitada. Como? Por meio dos livros. É os livros que vão levar o evangelho do reino em toda essa terra habitada. Toda tribo e nação. Senhor Jesus. Nossos comportores estão indo para a África. Senhor Jesus. E daqui a pouco está indo o Charles e o Tiago também. Já recebi ali. Senhor Jesus. Foram para a casa do Ami agora, né? Sexta, sábado e hoje ainda está lá na cara do Ami e do Pedro. Não deu outra, né? Senhor Jesus. Para quê? Para levar esse evangelho do reino a toda a terra habitada. E nós falamos aqui, irmãos, todos os comportores tirar passaporte, né? Já tem que se balançar para isso aí. Os capitães tirar os passaportes. E os adolescentes acima de 16 anos tirar passaporte. Senhor Jesus. E os irmãos aí, Lucão ali, o Rafa, tirar passaporte. As casas de adolescentes é um CEAP na cidade. O irmão Pedro falou agora sábado de manhã. Palavra fresquinha do Pedro. A casa
Quem é que foi para a África? Quem é que foi para a Ásia? Quem é que foi para a Europa? Quem foi para os Estados Unidos? Quem foram os irmãos que foram para esses lugares? Os comportores. Só que os comportores agora não estão dando mais conta. Quem é que vai mandar missionários a partir de agora para fora? Casa de adolescentes. A casa do adolescente vai ser o lugar que nós vamos enviar missionários lá para fora. Né, Vivi? Já falou com Nelma, né? Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mas amém. Senhor Jesus. Aí a partir daí, irmãos, a palavra profética, nós entendemos que a palavra profética trouxe o alinhamento da igreja. Ou seja, a palavra profética trouxe o governo da igreja. Irmãos, vocês não estavam na época da igreja, alguns aqui, em que o Senhor, eu vou fazer uma retrospectiva aqui. No início, quem tinha a palavra profética? Jesus. Era a palavra de Jesus? Não, era a palavra de Deus. Por quê? Ele falou, eu não falo de mim mesmo. Eu não penso de mim mesmo. Eu não ajo de mim mesmo, mas só o que o Pai me deu para falar. Então o que Jesus falava era a palavra do Pai, a palavra de Deus. Jesus morreu, ressuscitou, foi glorificado, foi assuntos aos céus. E dos céus ele enviou quem? O Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito da verdade. Mas quem é a verdade? Jesus. Então o que é que o Espírito faz? O que o Filho anuncia para ele falar. Mas o que é que o Filho anuncia? O que o Pai fala. Senhor Jesus. Então hoje, irmãos, quando nós estamos na rua, nós estamos falando aquilo que o Espírito da verdade mandou falar. Por isso que a pessoa fica impactada. O vídeo que o Antônio mandou daquela moça lá. Uma missionária, né? Já vendeu bis, já vendeu, não vendeu não, né? Deu, acho, alguma coisa, para atrair de bom coração, mas ela falou, não funcionou. Mas você falou, Antônio, você trouxe algo que veio da parte de Deus. Ah, você mandou escolher 1, 2, 3, 4, e você me conectou com Jesus, ela falou, né? Conectou com Jesus. Por quê? Porque essa palavra vem de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí, irmãos, quando Jesus retornou como o Espírito, ele não estava mais na terra. Mas quem liderou com o falar profético? Pedro. Pedro era a boca de Deus falando aos homens. É tanto que levantou, ali em Atos 2, levantou Pedro juntamente com os 11. Pedro se foi. Quem o Senhor colocou agora para falar por Deus? Paulo. Paulo veio e falou por Deus. E foi muito perseguido por causa disso. Porque Paulo falava o que Deus queria que ele falasse. Ao ponto de Paulo dizer, gente, não fale o que vocês querem. Avisa lá, Timóteo, que ele não fale outra coisa. Que sejamos todos de um mesmo pensar. Paulo queria, gente, esse falar não é meu, esse falar é de Deus. Mas ele era perseguido. Paulo se foi. Quem ficou com a boca de Deus depois de Paulo? João. João foi escolhido por Deus para ser a boca de Deus. Mas depois que João partiu, no final do 1º século, quem foi a boca de Deus? Não teve mais. Não teve mais a boca de Deus. Mas Deus continuou falando, continuou. Mas precisava que alguém, né, servisse como um canal de Deus para isso acontecer. Aí a igreja começou a se reunir. Olha só, aí pegaram os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, os pais ali, né?
E começaram a chamar essas pessoas, ó, vocês andaram com Jesus, o que é que ele disse nesse momento? O que é que ele falou ali? Aí começaram a pegar coisas do passado para eles. Isso é uma coisa boa, mas só que não funcionava. Aí Paulo não deixou um profeta na terra. Paulo deixou o quê? Os presbíteros. Em cada igreja um presbítero. Então vamos convocar todos os presbíteros para a gente ter uma comunhão, né? Para a gente saber qual é a linha que nós vamos traçar daqui para frente. Aí quando começava a levantar os presbíteros, mas quem vai falar para os presbíteros? Um outro presbítero? Não, tem que ser alguém um pouco mais acima. E aí começou a surgir os bispos, os cardeais. Aí chegou até o Papa. Ou seja, começou a surgir a hierarquia na igreja. Olha só, eu não posso falar todo mundo, então eu vou responder por vocês. E aquele camarada lá vai responder por aqueles e tal. E começou a ter uma hierarquia acima dos demais. E quando começa a ter hierarquia, começa a ter luta pelas posições. E a partir daí, irmãos, a igreja começou a entrar em degradação. E tem todo esse processo que o nosso irmão Pedro já passou para nós, né, em mensagens anteriores. Coisas horríveis, coisas, né, bizarras mesmo na história da igreja, que a gente não consegue nem compreender como aquilo aconteceu. Mas aconteceu em nome de Deus. Mas o Senhor começou a restaurar as coisas. Ó Senhor Jesus, teve a restauração. O Senhor restaurou, eu vou ser mais rápido, né? O Senhor começou a fazer uma restauração, né? Trouxe a restauração com Lutero, começou a trazer a Bíblia para nós, e antes disso veio os valdenses. Ó Senhor Jesus, o que é que os valdenses faziam? Eu trouxe até um vídeo ali, que eu acho que nem todos os irmãos viram esse vídeo, depois pedi para o Levi colocar. Quem eram os valdenses? Os valdenses entenderam, irmãos, que a palavra de Deus precisava chegar a todas as pessoas. A palavra estava escondida, estava oculta da população geral. Aí Pedro Valdo pegou a Bíblia e começou a traduzir a Bíblia no linguajar das pessoas. E contratou copista para isso, ele tinha dinheiro para isso, e ele foi usado por Deus e começou a fazer pequenas porções da Bíblia. E nessas pequenas porções da Bíblia, ele saía com alguns e colocava essas pequenas porções da Bíblia, né, em uma bolsinha aqui, né, aonde colocava-se dentro essa porção, pendurado no pescoço, que é portor, né? Col de pescoço, portor de portar alguma coisa, de colocar alguma coisa dentro, né? De colocar isso. Então eles começavam a vender alguma coisa, e ali conversava com a Vivi. Quando ele sentia que tinha abertura, aí ele abria e entregava para você a porção da Bíblia. Agora olha só, se ele fizesse isso com a pessoa errada, ele estaria morto. Se a gente acha que ser expulso do shopping hoje está ruim, você imagina os valdenses. E eles começaram a disseminar em toda a área ali a palavra de Deus. Mas por que era a palavra de Deus? A palavra Bíblia mesmo. Porque não tinha a palavra de Deus. Não existia. A população não tinha acesso à Bíblia. Mas eles perceberam que isso era o caminho para eles serem salvos. Irmãos, eles aí começaram a ser perseguidos. Aí eles saíram dos seus lugares e começaram a morar em cavernas. Eles moravam em cavernas, escondidos nas cavernas. Vocês vão ver um vídeo, o vídeo é dentro de uma dessas cavernas. O que é que eles faziam? Dentro dessas cavernas, eles se reuniam ali e eles começavam a ler a Bíblia. E eles começavam a transcrever, Sara, a Bíblia. Transcrever, inclusive com os jovens e os menorzinhos. Eles começavam a transcrever. Por quê? Em algum momento eles seriam pegos. E iriam roubar a Bíblia dele, tirar tudo dele, iam queimar e tudo mais. E se eles perdessem isso, como é que eles iriam transmitir a Bíblia agora para os outros? Aí eles começaram a fazer transcrição.
e eles decoravam, alguns deles decoravam todo um capítulo da Bíblia inteira, livros inteiros da Bíblia, de tanto escrever. Olha só que coisa. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas, irmãos, os valdenses se foi. Senhor Jesus. Aí, graças a ele, surgiu a reforma, a Bíblia começou a aparecer e chegou na mão de todas as pessoas. Alguém tem algum problema com a Bíblia hoje? Quando eu estava trabalhando, né, que eu ia tanto de ônibus como nas barcas, eu achava muito legal. Algumas pessoas sentavam, tiravam da bolsa a Bíblia, abria e ia lendo a Bíblia. Não, ninguém podia fazer isso antes. Hoje a Bíblia não é problema para ninguém. Mas ao mesmo tempo a Bíblia parece que está oculta. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Encabeçar todas as coisas. Onde é que está isso? Em Efésios. Mas por que as pessoas não sabem? Palavra profética, isso não é da Bíblia. Palavra profética está na Bíblia. Por que as pessoas não sabem? Então, hoje, o Senhor quer abrir, irmãos, trazer para nós a palavra rema. O que é a palavra rema? É a palavra do momento. E o irmão Pedro trouxe para nós uma coisa maravilhosa. Essa palavra aqui, a palavra rema ou a palavra logos? Mas você sabia que isso aqui foi rema? É óbvio, né? Mas a gente não pensou nisso. Essa palavra aqui, ela foi rema. Em um momento ele falou, pega o teu leito e anda. Era a palavra rema. Só que o tempo passou, essa palavra rema se tornou logos. A palavra que o nosso irmão Pedro tem falado para nós é a palavra rema. Mas se você não entrar nela, ela vai se tornar logos. E o irmão Pedro já vai estar com uma palavra rema nova. E você está no logos lá atrás. Hã? O quê? Comida enlatada. Ah, entendi. Comida enlatada. Ó Senhor Jesus. Eu não sei se eu consegui encorajar vocês. Eu quero encorajar vocês a entender, irmão, que esse momento que nós estamos vendo, nós não estamos aqui sentados, irmãos, para ouvir mensagens. Eu não sou um bom pregador. Mas para você ganhar confiança na palavra profética. A mudar a nossa vida por meio da palavra profética. Deus, o Senhor, nós vamos trazer o Senhor de volta por meio da palavra profética. A quem ele revela a palavra profética? Aquele a quem ele confia. Senhor Jesus. Eu vou colocar Levi, vencedor. Que venceu. Venceu o quê? Alguma coisa, ué. Você não consegue vencer o seu cansaço? Senhor Jesus. Então esse irmão vai mostrar para nós que a igreja se tornou um museu de histórias passadas. E aí o interlocutor pergunta para ele: mas para o Senhor, o que é que precisaria então para reverter essa situação ou para isso não acontecer? Irmãos, é demais. Senhor Jesus, ele fala, precisa entender que a Bíblia sempre tem uma luz nova. Irmão, nós não podemos viver na época de Miller, de Wesley, de Lutero, não, eles são irmãos amados do Senhor, e tudo que esses irmãos escreveram são úteis para nós, são úteis para a igreja, mas precisamos saber o que é que Deus tem de luz nova hoje. O que é que Deus tem de luz nova hoje? Aí esse Senhor, ele fala, precisamos entender que a Bíblia precisa de luz nova. Luz nova. Irmão, tem gente que ainda vive na época do Watchman Nee. É maravilhoso o livro de Watchman Nee. Foi um livro do Watchman Nee que me trouxe para a vida da igreja. Eu falei para mim mesmo, eu me converti de novo, e foi um fato. Mas se eu ficar só no Watchman Nee, eu não consigo avançar. Deus tem coisa nova para mim. E segundo ponto que ele falou, que precisa acontecer para que não tenha essa paralisação da igreja.
A igreja não pode perder o vigor evangelístico. Amém. Irmãos, os valdenses, toda a casa de um irmão dos valdenses, toda a sua família saía para pregar o evangelho, entregar esses folders, esse pedacinho de escrito à mão para as pessoas. Agora você imagina, Raiz, tá, sua família lá, pai, mãe, filhos, irmãos ali, e você estava, é como se fizesse imersão na casa de adolescentes, e alguém fala assim, agora é hora de sair para a rua. Lucas, mas assim, sai 3, voltava 1. Sai 5, volta 3. Irmão, isso é demais. Isso foi os valdenses. Com crianças, adolescentes, com jovens. E eu falo, estão colocando os adolescentes para vender livro. Vender livro? Você não entendeu nada ainda. Quão importante era a Bíblia para os valdenses? Esse livro aqui, sobre essa mesa, onde muitos valdenses estudaram a palavra de Deus, é um símbolo desse compromisso que eles tinham com a palavra de Deus. Em realidade, os jovens valdenses e, obviamente, também os de mais idade, eles eram encorajados a não apenas estudar a palavra de Deus, mas memorizar grandes porções. Muitos deles sabiam de memória os 4 evangelhos, bem como as epístolas, e, obviamente, como a Bíblia era tão rara naquela época, de tão difícil acesso, e eles eram perseguidos, eles deveriam memorizar a palavra de Deus para que quando estivessem em fuga, ou não tendo acesso à palavra de Deus, eles pudessem ser alimentados pela própria palavra de Deus memorizada. E no ano de 1532, os valdenses aderiram oficialmente à Reforma protestante. E junto com a própria Reforma, eles também foram entrando num processo que se chama de aculturalização, ou seja, reabsorvidos pela cultura ou então presos à tradição religiosa dos tempos. O grande risco que nós temos como igreja é passarmos por esse ciclo de ânimo, entusiasmo de um movimento, depois vamos nos institucionalizando e finalmente nós acabamos caindo numa tradição e nos secularizando. E então nós entramos naquilo que se chama a Igreja dos Monumentos, onde a história é importante, mas não há mais vigor espiritual. Não podemos, sob hipótese alguma, permitir que isso ocorra conosco como igreja e como povo do Advento, onde finalmente nossos seminários teológicos, nossas igrejas não passam simplesmente de museus que contam uma bela e brilhante história do passado, mas que não tem vitalidade presente. Nós temos que evitar a perda da identidade. Isso só pode ocorrer com uma coisa: se nós mantivermos um constante apego à palavra de Deus, buscando nova luz e não nos contentamos com a luz que já tivemos. E um segundo ponto é manter a ênfase, o vigor evangelístico, ou seja, de pregar. Nossa missão não está concluída no mundo e nem compreendemos completamente a palavra de Deus. Portanto, devemos buscar sempre nova luz da palavra de Deus e proclamá-la aos confins da terra, cumprindo assim a nossa missão. Eu creio que se esses 2 fatores, somados com a dedicação a Deus através da Bíblia e da oração, eu creio que nós podemos sobreviver a essa tendência, como eu mencionei, de aculturalização da fé. Senhor Jesus, irmãos, nós não vamos cair nessa. Nós não vamos mais voltar, nós não vamos mais andar para trás. É daqui para frente. Então, irmãos, assim, a igreja mudou, mas mudou para aquilo que Deus quer. Senhor Jesus, nós não vamos mais voltar. Então, no sábado à noite, quando estivermos aqui fazendo grito de guerra, adolescentes, vocês precisam ganhar isso. Fazendo grito de guerra, imersão, nós não estamos brincando. Nós estamos fazendo isso aqui, inculcando a palavra. Se você parar para perceber, no sábado à noite aqui, se você vier para cá com o coração aberto, puro, e entrar nisso, você vai para casa com a mensagem na sua
no seu coração. Você vai sair com uma mensagem que você vai dizer tudo o que aconteceu. O que foi falado hoje lá? Não teve, ninguém falou nada, só foi grito de guerra. Não, você vai dizer, foi falado sobre isso, você vai dizer, tudo que é do Pai é também do Filho. Você vai dizer isso. Vai contar mais coisas do que isso. Tudo que você fez, tudo que você... Senhor Jesus, então, irmão, é nesse caminho que o Senhor vai nos levar daqui para frente. E dessa maneira nós vamos trazer o Senhor de volta. Amém. Nós vamos parar, né? Já paramos com isso, de ter igrejas museu. Ficar aqui, um irmão prepara uma mensagem, para dar uma mensagem, você está escutando, aí você escuta, puxa, boa mensagem, como ele fala bem e tal. Não é isso. As nossas reuniões é para te encorajar ainda mais a pregar o Evangelho. Amém. Cada um aonde você está, da sua maneira. Senhor Jesus, né? Vamos para Maricá levantar ali um testemunho adequado ali. Bom, nós vamos para lá com esse vigor. Vai ter lutas, vai ter batalhas. Senhor Jesus, né? Maricá é conhecido por nós, né, Jane? Do passado. Nós já tivemos ali muitas vezes. É uma cidade aberta, mas quando as portas começam a se abrir, os demônios descem a cidade. Não foi uma vez nem duas vezes que a gente tentou já em Maricá e não conseguiu. Mas agora nós vamos entrar porque nós temos a palavra profética. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Só para fechar, eu queria ler com vocês João 15, versículo 13, fala assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Em favor dos seus amigos. Então o Senhor nos chamou aqui de amigos. Ele já tinha nos chamado de servos. Irmãos, observe que de servo para amigo há um aumento de nível. Quem é o servo? O servo é aquele que faz sem questionar. Não precisa perguntar, olha lá, faz tal coisa, mas por quê? Para quê? Não, você é servo. Não precisa dizer. Esse é o servo. Nós somos chamados de servos. Mas agora, em João 15, ele nos chama de amigos. Qual é a diferença do servo para o amigo? O amigo conhece o coração do amigo. Mas por que o amigo conhece o coração do amigo? Porque sempre estão juntos, estão sempre se falando, estão sempre perto, sabe o que ele gosta, o que ele não gosta. Esse é um amigo. Senhor Jesus. Então Jesus chamou seus discípulos de amigos. Lógico, depois que Judas já foi embora. Enquanto Judas estava aí, estava complicado, mas quando ele saiu, as portas ficaram abertas para ele ter mais intimidade. Então, irmãos, estar perto de Jesus é ser amigo de Jesus. Então, irmão, no entremesclar eu perguntei aqui, tive um susto, mas, né? Irmãos, todos nós precisamos estar ligados com as lives do nosso irmão Pedro. Na quinta-feira, não tem reunião no horário da live. Não tem reunião no horário da live. Não tem. Quer fazer reunião na quinta-feira à noite? Pode fazer, até 9 horas. Quer fazer reunião após a live? Pode fazer. Mas durante a live, irmão, mas por quê? Irmão, vamos seguir de perto. Eu posso ver amanhã. Beleza, você pode ver amanhã. Mas que tal você entrar com todo mundo junto? Óbvio, tem uma necessidade, tem uma situação. Amém. Tudo bem. O Senhor conhece o seu coração, né? Mas nós vamos seguir de perto. A live do sábado pela manhã, irmão, essa live do sábado pela manhã, ela é maravilhosa. Porque a palavra que o irmão Pedro traz para nós no sábado de manhã, ela está associada aos testemunhos que ele escuta ali antes. Então ele ganha mais encargo, ele começa a trazer coisa nova ali para nós. E nós vamos ganhar. Quem está na casa da adolescente está sempre vendo, né, a live no sábado de manhã. Nós temos falado para a casa de adolescentes que estão para ser feitas.
Ah, a gente só vai fazer um dia na semana. Ah, vai ser no sábado? Vai ser no sábado. Então, no sábado, com a live do Pedro. Tem que começar pela live do Pedro. É ali que inicia o processo. É ali que nós vamos ganhar, como o irmão falou, ali nós vamos ganhar a luz nova da palavra. Essa maneira de fazer a abordagem hoje, né? Escolhe aí um item, ou então eu vou orar com você a palavra que o Senhor me deu hoje pela manhã, e você lê com a pessoa aqui, né? E, irmão, isso é uma luz nova da palavra. Eita Deus, Senhor Jesus. Versículo 14: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Se não faz o que Deus os manda, não é amigo. Senhor Jesus, já não chamamos, olha só, já não vos chamamos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. O que que o Senhor quer no nosso meio? Que dê fruto. Esse é a nossa meta, nosso objetivo. Nós não estamos aqui para ouvir mensagens. Nós estamos aqui para dar fruto. Ó Senhor Jesus. Quem aqui é amigo de Jesus? Amém. O seu amigo quer fruto. Amém. Então você tem que dar fruto. Ó Senhor Jesus. E o vosso fruto permaneça. Ó Senhor Jesus. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, a partir daqui, o Senhor começa a falar em meu nome. Antes ele falava no nome do Pai, mas agora ele ia se entregar e ia morrer. A partir de agora vocês podem pedir em meu nome. E ele vô-lo conceda, irmãos. Tudo que nós pedirmos, segundo a vontade de Deus, será feita para nós. E qual é a vontade de Deus aqui, Rian? Dá fruto. Se você pedir, Senhor, me dá fruto, o que é que o Senhor vai fazer? Vai te dar fruto. Agora, se o Senhor está pedindo, eu quero fruto, você me dá um carro. Ah, é diferente. Só o Senhor Jesus, versículo 17. Isto vos mando, porque vos amei uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, irmãos, primeira coisa, o mundo vos odeia, Laurinha. Quando vocês estão lá no Plaza, pregando o evangelho, pode ter certeza, os demônios estão nervosos. Mas vocês estão felizes, estão alegres. Por isso que lá na casa, Sabrina, ali no ruminar a palavra que o irmão Pedro falou, o grito de guerra, isso tem que ter antes. Tem que ter esse grito de guerra para vocês ganharem esse espírito forte da verdade em vocês. Tem que ter. O inimigo, fora, ele nem toca, porque está protegido. Vocês estão protegidos. Oh meu Deus, onde é que eu parei? 19? Já no 19? Ó Senhor Jesus. Ah tá. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Olha aí, Giovana. Eu não quero saber onde é que estava esse versículo. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Olha o que é que nós estamos fazendo na rua. Quando vocês são perseguidos por quê? Porque perseguiram Jesus primeiro. Mas se eles guardarem a palavra de Jesus lá no passado, eles vão guardar a palavra de Jesus hoje também. Vão guardar a vossa palavra, que não é a vossa, é a dele. Ó Senhor Jesus. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou.
não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhe houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Irmãos, o que está acontecendo hoje com a palavra profética é exatamente isso aqui. Tem pessoas, irmãos, que estavam até no nosso meio, que criticam ferozmente a casa de adolescente. Como pode fazer isso, irmãos? Arruma outra coisa, mas a casa de adolescentes, os adolescentes pregando o evangelho na rua, só pode estar cego. Essa pessoa não está normal, não é? Senhor Jesus, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, o Consolador é o Espírito da verdade. Ó Senhor Jesus, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vos também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Por isso, irmão, alguns, vocês quando estão na rua abordando as pessoas, alguns dizem assim, é como se Jesus tivesse vindo aqui. Essa pessoa, ela está vendo Jesus mesmo, porque o falar é o de Jesus. Ele está vendo você, mas o que você fala não é normal. Ó Senhor Jesus, capítulo 16, vou bem rápido. O capítulo 16 é um capítulo triste, né? Porque o Senhor vai dizer que está indo embora. É triste para o Senhor porque ele era homem, mas triste também para os discípulos, porque os discípulos, depois que Jesus fosse embora, como é que eles iriam seguir agora? Qual era a direção que eles iriam tomar? Eles não estavam cientes, apesar do Senhor ter falado que em 3 dias retornaria, mas eles estavam, ele vai de qualquer maneira vai morrer, e aí? Versículo 1: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isto tributar culto a Deus. Irmãos, vai chegar um momento, isso na época dos apóstolos aconteceu, mas né, o Pedro está trazendo para nós, não se espante que talvez esses dias chegarão no nosso meio. Para os discípulos aqui, o Senhor falou para eles, olha só, eles vão pegar vocês, vão maltratar vocês e vão até matar vocês. Mas eles não vão matar e sair com peninha de vocês, não. Eles vão achar que estão fazendo algo bom para Deus. Olha que coisa. Vão achar que estão fazendo coisas, estão a tributar culto a Deus. Versículo 3: Isto farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Aí o Pedro leu o capítulo 17, versículo 3, né? Capítulo 17, versículo 3 diz assim, está relacionado com esse versículo 3 aqui. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. E a vida eterna é esta, que é isso mesmo. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então a vida eterna está como? Em conhecer ao Deus verdadeiro. Mas como é que se conhece o Deus verdadeiro? Conhecendo a Jesus, que é a verdade. Quando eu conheço Jesus, que é a verdade, eu conheço a Deus, que é o verdadeiro. Aí no versículo 3 do 16, fala assim, isso farão, ou seja, essas matarão e tudo mais, isso farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Então, irmãos, com todo respeito e amor, alguns irmãos que nos criticam e ficam com tanta raiva de nós, porque nós estamos pregando o Evangelho e trazendo o Senhor de volta, essas pessoas ainda não conhecem o Pai e nem o Senhor. Não conhece o verdadeiro, vive na falsidade, vive na mentira, vive na vaidade,
dos seus próprios pensamentos. Ora, estas coisas, versículo 4, olha, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Essa comunhão foi uma comunhão bem difícil, né? Senhor Jesus. Mas eu vos digo a verdade, amém? Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Eu for é o quê? É o Senhor morrer e ser assuntos aos céus. Senhor Jesus, e voltarei, é enviar o seu Espírito, o Consolador, o Espírito da verdade para nós. Versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Quem convence o mundo do pecado? O Espírito da verdade. Então, irmão, olha, é maravilhoso demais, irmão. Senhor Jesus, nós não precisamos convencer as pessoas de nada. Eu não preciso ser eloquente, eu não preciso ser carismático, eu não preciso usar nada, eu só preciso ser fiel ao Senhor. Quem vai convencer as pessoas é o Espírito da verdade. Ó Senhor Jesus, aleluia, porque não, Consolador, eu enviarei. Quando ele vier, e convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Ó Senhor Jesus. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Irmão, tudo já está pronto, Sabrine. O diabo e todos os seus anjos estão derrotados. A sentença já foi decretada. Então, quando nós saímos para a rua, Débora, nós saímos sabendo que nós estamos com o verdadeiro. Ó Senhor Jesus. Por isso que as pessoas estão chorando quando lê um ponto 1, ponto 2, né? Pega o kit, leva para casa, fica emocionada, faz um vídeo e tudo mais. Porque não somos nós, é a palavra que está fazendo. Senhor Jesus, versículo 12: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ó Senhor Jesus, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aí eu quero parar nesse aqui. Ó Senhor, já nesse, né, do 3 até o 15. Mas olha só, quando vier, porém, o Espírito da verdade, presta atenção, Cailane, quando vier o Espírito da verdade, já veio esse Espírito? Já veio. Quando vier o Espírito da verdade, ele já veio. Ele vos guiará. Irmãos, nós somos guiados. Quem nos guia? O Espírito da verdade. Ó Senhor Jesus. É o Espírito da verdade que nos guia. Senhor Jesus, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo. O Espírito, Raiz, ele não fala de si mesmo. Antes, quando era Jesus dizia o quê? Eu não falo de mim mesmo. Eu só falo o quê? O que o Pai fala para mim. Aí agora Jesus foi assuntos aos céus. Aí Jesus mandou o Espírito. Antes, Deus Pai mandou o Filho. O Filho veio, né, foi glorificado, subiu aos céus. Aí o Filho enviou quem? O Espírito. Quando o Filho veio, não falava de si mesmo. Falava tudo que o Pai havia falado. Mas agora o Filho subiu, está com o Pai. E agora o Filho enviou o Espírito. E o Espírito anuncia, irmã Ilma. Mas o Espírito anuncia o quê? O que ele gosta? Não.
também anuncia, ele não falará nada de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele vai anunciar aquilo que ele ouviu. Irmão, o que é anunciar, Vivi? Como é que você traz uma notícia? Falando. É ou não é, Kailane? Falando. Então, a palavra, quando nós falamos na rua, nós estamos anunciando o que o Espírito mandou fazer. Mas o Espírito não mandou de si mesmo, o Espírito mandou por causa do Filho. Mas o Filho hoje está com o Pai. Irmãos, é demais. É por isso que as coisas acontecem na rua. Ó Senhor Jesus! Essa ligação do fio ali nós estamos ligados à fonte. Nós estamos soltos, fazendo uma pregação, distribuindo panfletos na rua. Não, nós não estamos fazendo isso. Nós estamos trazendo o reino de volta. Senhor Jesus! Foi o versículo 13, né? Vamos lá, versículo 14. Ele me glorificará. Quem glorificará? O Pai. Ele me glorificará. Por quê? Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Versículo 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Irmão, nós estamos anunciando, nosso irmão Pedro tem anunciado aquilo que o Espírito da verdade tem falado para nós. Por isso que Jesus, ele está feliz. Ó Senhor Jesus! Porque ele está feliz. Ele chegou o momento, irmãos, que nós não estamos agora inventando mensagens para agradar o seu coração. Nós estamos falando o que o Espírito está dizendo. E que o Espírito diz é o que Jesus está dizendo. Por isso que as pessoas dizem, é Jesus que veio falar. Ó Senhor Jesus! Versículo 16. Um pouco e não me vereis. Outra vez, um pouco e ver-me-eis, né? Eles verão na ressurreição. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o meu Pai. Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos. O que quer dizer? Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhe: indagais entre vós a respeito disto que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Irmãos, nós vamos chorar, e o mundo vai se alegrar, porque ele vai estar achando que está fazendo uma coisa certa. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza, aleluia! Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Ó Senhor Jesus! A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Ó Senhor Jesus! Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. A partir daqui ele começa a falar, em meu nome. Ó Senhor Jesus, até agora, nada tendes pedidos em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome,
E não vos digo que rogarei ao meu Pai por vós, porque o próprio Pai vos me ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Versículo 28, olha só esse versículo 28, irmãos. Vim do Pai e entrei no mundo. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Ó Senhor Jesus! Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabeis todas as coisas e não precisais de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato vieste de Deus. Eles nem perguntaram para Jesus. Ó Senhor Jesus, respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai estará comigo. Irmão, isso aconteceu. Ele ficou sozinho. Ninguém ficou junto dele. Ó Senhor Jesus! Versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, olha aí, Cailane, no mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus! Que podemos ficar com mais convicção, irmãos, do que o Senhor está fazendo por nós nesses últimos dias. Não é para estranhar essa nova metodologia, essa nova maneira de reunir. Pelo contrário, irmão, Deus encontrou agora o ambiente para poder falar conosco. Deus encontrou agora irmãos, Ele encontrou servos, que é aqueles que fazem o que o Senhor manda. Encontrou amigos, que é um nível acima dos servos, que os amigos conhecem o coração do Senhor. E Deus encontrou agora irmãos. Irmãos é o melhor que tem. O irmão tem a mesma vida, tem a mesma constituição, as mesmas características. Quando nós estamos na rua, nós somos Jesus. Ó Senhor Jesus! Irmão, que isso é uma blasfêmia, não. Nós somos Jesus. Nós somos representantes, nós somos o braço de Jesus. Estamos falando o que o Espírito da verdade está falando. Aquilo que o Filho falou para o Espírito da verdade. O que ele ouviu, ele transmite para nós e nós falamos. E assim, irmão, nós vamos trazer o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, pelo Espírito da verdade. Tem vindo até nós. Senhor Jesus, obrigado por ter nos reconhecido como irmãos. Senhor, aqueles que têm a mesma vida que ti. Senhor Jesus, possamos ser aqueles que dão frutos. Ó Senhor, tu queres frutos, e fruto que permaneça. Senhor Jesus, queremos dar fruto, queremos estar ligado à videira, seguir de perto a tua palavra. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Amém, amém.